Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Uma das técnicas mais eficientes para resolvermos problemas que nos afligem é a proposição de explicações para a realidade que nos cerca. Essa técnica tem alguns elementos característicos. Em primeiro lugar, há um fato gerador, por exemplo, nós ficamos gripados com alguma frequência. Em seguida, é necessário formular uma boa pergunta, como por exemplo, por que ficamos gripados? Em terceiro lugar, é necessário estender o rol de observações e correlacioná-los com outras variáveis, como, por exemplo, será que todos ficamos gripados? Com que frequência ficamos gripados? O número de pessoas gripadas é mais ou menos o mesmo em diferentes locais do planeta, em diferentes momentos históricos? Em seguida, em quarto lugar, e olhando todo esse conjunto de observações, é necessário propor uma explicação para o fato, como, por exemplo, a gripe pode ser causada por um micro-organismo, ou a gripe pode ser causada por exposição excessiva ao frio e à chuva, ou a gripe é causada por desejo divino. E, em função da explicação proposta, novos fatos são gerados e novas observações se tornam necessárias, como, por exemplo, se a gripe é causada por micro-organismos, deveremos ser capazes de ver esses micro-organismos. Se a gripe é causada por exposição excessiva à chuva e ao frio, o número de pessoas gripadas deve ser maior em países frios e úmidos e menor em países quentes e secos. Se a gripe é causada por desejo divino, é necessário compreender quais são exatamente os desejos divinos. Com base nessa sequência lógica de informações e de pensamento, nós observamos que a observação precisa, fidedigna do fato é fundamental. Caso contrário, tudo o que vem depois está equivocado. Além disso, o fato está usualmente associado ao problema, como, por exemplo, eu gostaria de não ficar gripado ou de curar a gripe para evitar uma complicação de saúde. E a solução para esse problema passa pela explicação. Por exemplo, se é causada por micro-organismos, precisamos eliminar os micro-organismos. Se é causada por exposição à chuva e ao frio, é necessário evitarmos lugares úmidos e gelados. Se é causado por desejo divino, precisamos, depois de compreender os desejos dos deuses, de alguma maneira procurar cumpri-los. Nós observamos aqui, portanto, que também a validação da explicação ela é fundamental e também precisa ser fidedigna e baseada nos fatos, porque se não compreendemos os fatos e não validamos de maneira correta a explicação, não há solução possível. É por isso que a falsificação de dados constitui um problema tão grave na ciência, porque ela embasa explicações equivocadas e acaba adiando por um tempo razoavelmente grande a proposição de soluções reais para os problemas que nos afligem e para a compreensão de como o mundo e a sociedade funcionam. Bem, sou levado a esses pensamentos porque no último fim de semana vi um documentário muito impactante chamado The Social Dilemma ou Dilema das Redes, em que é sugerido que vivemos um momento em que as mentiras são reforçadas de maneira acachapante pelas redes sociais. E você deveria estar ciente e preocupado com esse tema para não se deixar manipular e manter a sua sanidade. Em particular, se você tem desejo de fazer uma pesquisa criativa e relevante de fato para a humanidade e para a nossa sociedade. No dia de ontem, inclusive, vivemos, dia 22 de setembro de 2020, vivemos um dos dias mais constrangedores da história do Brasil, em que um presidente da República que usa como ninguém as redes sociais se apresenta diante do mundo com um balde enorme de mentiras e de bobagens sobre a realidade que vivemos no nosso país e a nossa sociedade. Por exemplo, em uma dessas muitas mentiras contadas no discurso, o presidente defende a posição
de que as queimadas na floresta amazônica e no Pantanal são causadas pelos índios e pelos caboclos, que não têm nenhum suporte empírico. Na hipótese de ser verdadeira essa observação, nós seríamos levados a algumas soluções bastante intrigantes ou diferentes, né? Por exemplo, uma possível, tirar os índios e os caboclos desses ambientes e certamente muitos exploradores da terra e da floresta ficariam contentes com essa possível solução. A outra é entregar aos grileiros, que são os não indígenas e não caboclos, a missão de proteger o ambiente e a floresta e o Pantanal. Uma outra possibilidade seria não fazer nada, já que é praticamente inevitável e deixa tudo queimar. Como nós vemos aqui, essa falsa explicação gera muitas soluções equivocadas e que nos paralisam. Mantenha a sua sanidade. Em tempos de rede social, mantenha a sua capacidade de pensar, cavar, cavucar e entender os dados. Respeite a informação de maneira fidedigna. Não embarque nas informações das redes e de WhatsApp simplesmente. Se você quer ser um pesquisador relevante, respeite o fato. Sua Excelência, o fato. Um grande abraço e até o próximo vídeo.